É uma pessoa que, se ela tiver com essa garrafinha e pedir água, ela não dá água não, ela dá a garrafinha e volta para casa com sede. É mais ou menos assim. A história do bom samaritano é mais ou menos isso. Só que tem uns detalhes ali que são muito interessantes para nós enquanto cristãos. E alguns detalhes, porque nós já falamos isso na semana passada, que Jesus falava muito por parábolas. A gente vê isso sendo profetizado em Salmos, a gente vê isso no Novo Testamento, em várias partes, dizendo da questão das parábolas. E o que nós observamos? Que às vezes os discípulos tinham até dificuldade em entender. Mas aqueles que só estavam ali próximo de Jesus por causa de peixe e pão, esse pessoal então é que não entendia mesmo. Então, para entender a parábola, para entender a palavra do Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para dizer, a gente tem que estar próximo dele. A gente tem que estar ouvindo aquilo que ele tem para dizer. E é isso que acontece. E é muito interessante também essa parábola, irmãos, que há até pinturas sobre ela. Os irmãos sabiam disso? Van Gogh pintou sobre o bom samaritano. Eu não entendo nada de arte, mas diz que arte não tem que entender, tem que sentir, né? Também não senti nada, mas achei legal a informação. Estou transmitindo para os irmãos. Achei interessante. Ele pintou o bom samaritano. A gente vai encontrar em grandes cidades hospital com que nome? Bom samaritano. Então é muito interessante como algo de uma parábola da palavra de Deus chegar às informações que nós temos hoje. Então são muitas coisas que levam o nome dessa parábola. E qual era o contexto histórico ali? Quando a gente volta lá em Lucas 10, 25, o texto começa dizendo que um certo doutor da lei, intérprete da lei, foi questionar o Senhor Jesus. E ele disse para ele assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a dizer para ele: você sabe o que está escrito na lei? E aí, irmãos, quem está vindo às quintas-feiras já está entendendo lei e graça. Amém? Então não vou entrar nesse quesito, hein? É só para quem vem às quintas. Você sabe o que está escrito lá? Ele diz: sei, claro que sei. O que está escrito na lei? E é interessante, irmãos, que esse texto aqui é do Velho Testamento, tá? Que está sendo reescrito aqui em Lucas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Fácil, não é, irmãos? Pois é, mas foi o que ele disse. Não, eu sei bem como é que tem que fazer. E provavelmente ele deu a entender que fazia. E aí o diálogo começa, porque, irmão, Jesus respondia pergunta contra pergunta. Os irmãos já viram isso? O professor normalmente faz isso. Jesus era mestre, né? Então ele respondia contra pergunta. E Jesus disse: muito bom, parabéns. É isso mesmo, que menino inteligente. Porém, o homem perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E a parábola, irmãos, ela conta que um homem, e não diz que homem, de onde ele vinha, o que ele estava fazendo. Ele estava descendo de Jericó, de Jerusalém, para Jericó. Dizem que é mais ou menos 27 quilômetros. Quando nós estivemos lá em março, preste atenção aqui. Lembra quando nós estivemos lá em Israel? Como é que era difícil para passar lá? Era muito difícil, a gente passou lá em sonho, mas nós passamos. Então, de acordo com o que eu vi, a estrada é muito difícil. Nós sonhamos, eu vou aproveitar a experiência do sonho, a gente sonha em ir lá um dia, em nome de Jesus. E a estrada é muito difícil, muito apertada, e tem muitos montes, muitos vales, porque é realmente uma descida. Então é um lugar propício para assaltantes, para ladrões, para as pessoas de má índole roubarem aqueles que passavam lá. Até porque naquela época você andava a pé, você andava a cavalo, não se carregava muita coisa, você não tinha para onde correr. Então esse homem está vindo de Jerusalém e está indo para Jericó. E ele é assaltado. A Bíblia diz que tira tudo dele, até a roupa dele. E que aquele homem fica ali meio morto. Algumas traduções dizem isso, outro diz que ele estava muito ruim ali. Estava ali. Quem passava, a primeira imagem que tinha é: está morto. Acabou para ele. Não tem mais nada para ele. E quantas vezes, irmãos, nas nossas vidas,
as pessoas olham para nós e dizem isso sobre nós. E quantas vezes nós achamos que não tem mais jeito, a gente olha e fala, tá morto, acabou. Mas aí, irmãos, a história continua, porque Deus só tem fim quando Ele quer que tenha um fim. Não é quando o outro diz que acabou, ou quando a minha emoção diz para mim que acabou. Porque quem começa e quem inicia é Deus. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei mesmo, isso é frase de todo pregador. Não sei mesmo, não faço a menor ideia. A Lívia disse que não sabe o poço que você está, mas só vai ter fim a hora que Deus decidir que tem fim. Então ele estava lá, meio morto. E aí passa o sacerdote. O sacerdote vinha de Jerusalém, indo para Jericó. Qual é a ideia dos historiadores? Ele morava em Jericó. Ele estava vindo dos trabalhos lá de Jerusalém, do templo, dos serviços que ele fazia lá. Irmão, sacerdote não era qualquer um. Sacerdote era um cara. Afinal de contas, ele cuidava do serviço do templo mais próximo do sumo sacerdote. Ele era um cara. Então os irmãos imaginem, entrem na história. Jesus está conversando com um camarada que manja de lei, intérprete da lei, doutor da lei, um judeu. Jesus está conversando com um judeu. E ele começa a contar a história. O rapaz está passando, ele é assaltado, está meio morto, e vem um sacerdote. O que os irmãos acham que esse doutor da lei pensou? Pô, o sacerdote vai resolver o problema. É gente boa, gente nossa. Mas a palavra de Deus diz, a parábola, que o sacerdote olha e pensa, eu não vou cometer isso não, rapaz. Sabe por quê? Porque a lei diz que se eu botar a mão no morto, eu vou ficar impura. Não vou chegar impura em casa não, que vai dar muito trabalho. Tinha todo um ritual para ser livre da impureza. Então vamos pensar, religiosamente ele tinha razão? Talvez tivesse. Mas essa era a lei de Deus? Não, ele mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Não tem lei para largar o meu próximo para lá. Não existe lei para isso. E ele podia, se o próximo dele estivesse em primeiro lugar, depois de Deus, essa parte do ritual ele fazia em casa. Mas ele olhou e ele usou a lei e a religião a seu favor. Não vou fazer não, porque de acordo com a lei é melhor nem mexer com isso. E eu falei isso, irmãos, um dia que a gente falou sobre lei e graça. A gente não pode usar a palavra de Deus de forma atravessada para justificar aquilo que a gente não faz para Deus. Ah, mas isso é possível? Isso é possível. É muito possível a gente fazer isso. Então a gente tem que usar a palavra de Deus em favor do reino de Deus. E aí o sacerdote passa direto. E o rapaz está ali ouvindo, vocês também estão ouvindo, prestando atenção, né? Mas vocês já conhecem a história, né? Que a Bíblia tem spoiler. E aí vem quem? O levita. Irmãos, voltando no sacerdote, quando Josué, já deve ter gente chegando em Josué na leitura, eu já cheguei em Josué. E Josué é um livro que você flui, né? Chega em Levítico, você agarra, é um capítulo atrás do outro, mas tem livro que flui. Eu já estou em Josué também. Quando a gente chega em Josué, a palavra de Deus nos fala que quando eles estão em frente ao Jordão, os sacerdotes estão com a arca no ombro, eles pisam na água e o Jordão abre e o povo passa. Os sacerdotes eram aqueles que carregavam a presença de Deus. Você tem uma coisa que esse sacerdote não tinha, era a presença de Deus. Porque, irmãos, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós não temos a presença de Deus, se aquilo que é o reino de Deus não tiver nas nossas vidas, a gente não tem como compartilhar com o outro. Esse sacerdote não tinha a presença de Deus. Ele tinha religiosidade, ele tinha lei, mas ele não tinha graça. Ele não tinha amor, que também fazia parte da lei. E aí vem o levita. Quem era o levita? Era um grauzinho inferior, mas ele auxiliava no serviço do templo. Ele fazia coisa dentro do templo que nenhum outro judeu poderia fazer. Era um cargo importante. Também era alguém importante. E era alguém que, qual seria a ideia? Vai ajudar, vai tocar, vai levantar. Só que a palavra de Deus diz que o levita passa. Olha, pensa como sacerdote, ó, se manda.
De repente ele viu até o sacerdote passando direto e falou: poxa, se aquele camarada fez isso, o cara que eu respeito, vou copiar, né? E ele se manda e o camarada fica ali jogado. E aí Jesus continua a história. E aí vem passando um outro. O que os irmãos acham que ele achou? É um judeu. Agora é um judeu nosso, gente boa, um judeu que é da descendência de Davi, é um judeu. E aí Jesus vira e fala assim, aí passa um samaritano. Eu não consigo imaginar a cara desse doutor da lei samaritano. Você está de brincadeira comigo. É igual você pegar uma rixa de futebol aqui. Irmãos, não se ofendam, não estou torcendo para time nenhum, pelo amor de Deus. Mas tem lá um flamenguista caído. E você está contando a história para o flamenguista. Quem socorreu o flamenguista foi o vascaíno. O flamenguista não acredita. Não pode. Não pode. O flamenguista passou lá e largou ele. É mais ou menos isso. Pensa. O judeu passou lá, o levita passou, o sacerdote passou, não cuidou. E o satanista foi lá e cuidou. Dá para imaginar um negócio desse? Não dá, gente. Na cabeça do povo era isso, era algo absurdo, porque eles odiavam os judeus, os samaritanos eram inimigos deles. Eu já preguei para os irmãos aqui da mulher lá em Samaria, no poço. Eram inimigos, era gente misturada, aquela gente não é boa, aquela gente não pode fazer coisa boa. Pois é o samaritano que olha para aquele homem caído no chão e se compadece dele. Irmãos, durante o louvor, uma das coisas que ministrou muito na minha vida foi sobre isso. A gente às vezes espera a ajuda de tantos lugares, de tantas pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós investimos, pessoas que nós oramos e às vezes não tem gratidão nenhuma por nós. E quando nós menos esperamos a ajuda, o conforto, vem de um lugar que você fala, mas Senhor, por quê? Porque o Senhor quis assim. Porque o Senhor nunca nos abandona. Irmãos, eu já contei aqui que eu perdi o meu primeiro filho, né? Meu primeiro filho eu não levei para casa, ficou no hospital. O meu pastor não me visitou. Disse que estava sem tempo. Mas ele não me fez falta. Porque Deus mandou tanta gente para falar comigo naquela época, tanta gente para me abençoar. De onde eu esperava não vem recurso mesmo não, mas Deus manda recurso. Porque aquele que é de Deus, ele não fica sozinho, ele não fica jogado. Alguém vem e resgata, alguém que não te conhece, alguém que não tem compromisso com você, mas tem compromisso com o Pai. E aquele homem foi resgatado. E esse homem levou ele para uma hospedaria, que não deve ter sido coisa fácil também. Ele pagou para que cuidasse daquele homem. E ele diz o seguinte, o que gastar mais, eu volto aqui e pago. Imagina, irmãos, que isso não deve ter sido fácil para ele ouvir. Tanto não foi fácil que no final da conversa, Jesus diz para ele o seguinte, qual, pois, dentre esses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E sabe o que o doutor da lei falou? O samaritano? Não, ele não falou isso não. Pode procurar qualquer versão aí. Ele disse o seguinte, o que usou de misericórdia? Ele não teve coragem de falar que era o samaritano. Tamanha a vergonha que ele deve ter sentido naquele momento. Agora, irmãos, essa história toda é muito bonita. É muito linda. Mas o que essa história ministra nas nossas vidas? O que nós aprendemos com isso? Se a gente quiser ser parecido com Jesus, a gente precisa sentir compaixão dos que precisam de nós. No verso de 33 ele diz assim, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele chegou, ele olhou, ele se inclinou. Irmãos, não espere entrar por uma dificuldade para ter empatia pela dificuldade do outro. Porque muitas vezes nós só temos empatia pelos nossos pares, por aquilo que é parecido conosco. Se eu já tive algum tipo de doença, eu tenho empatia por quem teve aquela doença. Se eu perdi uma determinada pessoa, de determinado parentesco, eu tenho empatia por quem está passando por aquilo. Mas aprenda a ter empatia por aquilo que você não viveu.
para que você não precisa viver aquilo para ter empatia. É algo que eu tenho aprendido muito de Deus, porque às vezes a gente olha para o outro e a gente fala, gente, mas isso aí eu tirava de letra, que bom que você tirava de letra, mas o outro não está tirando de letra. E se eu tiro de letra, é hora de eu ir lá dar um apoio, é hora de eu ir lá dar uma palavra de graça, é hora de eu ir lá e sustentar, e ajudar, e fazer alguma coisa pelo meu próximo. Irmãos, o próximo nem sempre é quem está sentado do teu lado na igreja. Todos nós temos talentos distintos, todos nós. E como Deus me usa para falar da palavra dele para pessoas que não conhecem a palavra dele. As pessoas me procuram no meu ambiente de trabalho e falam, me explica isso aqui, que eu não estou entendendo. Esses dias eu tive que dar uma aula de Davi lá em Batseba. A pessoa foi na minha sala, posso ir aí? Mandou mensagem para mim, pode vir aqui. Mas às vezes a sua habilidade, como a da Sandra, é pegar a sua garrafa e dar para outra pessoa. Dá para outra pessoa. Ah, mas a minha habilidade, pastora, é orar. Na hora que eu oro, o ambiente muda, né, pastora? O ambiente muda. Ore. Faça aquilo que Deus tem te dado. Devolva, derrame ao outro aquilo que Deus tem te dado. Mas não deixe o teu próximo para lá. Não pensa que seu próximo é responsabilidade do pastor Fábio, não. Ah, o meu próximo é responsabilidade da Vitória. É responsabilidade da Dayana. Não, meu próximo é responsabilidade minha. E eu não tenho que ficar pensando que passou sacerdote, passou levita, passou sei lá quem e não fez nada. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou olhar para o meu próximo, eu vou me chegar ao próximo e vou entender o que ele está precisando. Talvez, irmãos, o que ele está precisando eu não possa dar naquele momento, mas alguma coisa nós temos para dar. Porque se nós somos servos de Deus, se nós vivemos para o reino, se nós estamos aqui no culto nos enchendo dele, alguma coisa, nem que seja uma palavra de que ele não está sozinho, a gente tem que dar. Então olhe com empatia para o seu próximo. Ele chegou mais perto para ver qual era a real necessidade da pessoa e ele se aproximou. Não existe relacionamento sem aproximação. O pastor Fábio fala muito isso. Quinta-feira ele falou que era para ter comunhão, alguma coisa assim. Abraça para ter comunhão, alguma coisa do tipo. E ele costuma também falar para você abraçar o irmão que você fala menos. Isso é aproximação, isso é relacionamento. Por mais que a gente tenha aqueles irmãos que a gente conversa mais, se vê mais, mas nós somos uma família em Cristo. Então todos os meus irmãos são meu próximo. São pessoas que eu preciso ter contato, que eu preciso me aproximar, que eu preciso saber da dor. A gente tem um grupo de mulheres lá, sempre tem um pedido de oração. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com pedido de oração de Zap: ore na hora que você leu. Porque se você botar só a mãozinha lá, você não vai orar. Porque o dia a dia, uma das coisas que o diabo tem feito hoje é aumentar os nossos compromissos, é tirar o nosso tempo para as coisas de Deus. Ah, não tem opressão, não tem ninguém manifestando, mas ele está tirando o nosso tempo por Deus. Você lê um pedido de oração aonde você estiver, ora no teu coração, clama a Deus e interceda por aquela pessoa. Não deixa passar não, porque você vai esquecer. Nós somos assim. Mas a gente só faz isso se a gente tiver empatia. A Vitória colocou o caso lá da moça lá que perdeu o bebê. Tem como eu não ter empatia com um negócio desse? Tem como alguém que viveu uma situação não ter empatia? Não tem como. Mas não deixe isso acontecer com você para ter empatia. Veja um negócio desse e ore. E se preocupe e fale: Senhor, conforta. Senhor, faz o que eu não posso fazer. Nós cantávamos um louvor que dizia: a oração vai aonde eu não posso ir. Ore por aquela pessoa. Pague um preço por aquela pessoa. O que eu ganho com isso? Você ganha comunhão com Deus. Porque nada do que você faz pelo reino fica por aí. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então se aproxime. Pergunte qual é a necessidade. Ele age imediatamente com os recursos disponíveis. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Isso era natural da época. Então ele tinha uma bandagem, algo ali para proteger dos ferimentos.
Ele tinha o vinho, que era álcool, que era um antisséptico, para poder aquilo ali não piorar. E ele tinha o óleo, que era algo cicatrizante. Irmãos, é aquilo que eu falei antes. Nós sempre temos algo que nós podemos contribuir para o meu próximo. O que você tem que você pode contribuir para o próximo? Vitória colocou lá no grupo, se eu não me engano, Vitória me corrige, R$3, você pediu, não foi? Se não tiverem R$3, tragam para mim, eu não sei quanto é uma coxinha, mas eu acho que é mais de 3. Eu não tenho noção de preço disso. 5, pois é. Deixa de comer sua coxinha essa semana. Ou só um dia, quiser a pessoa come coxinha todo dia. Não come coxinha um dia. E oferta, para a gente ver mais testemunhos como esse. É coisa simples, irmãos, é coisa simples. Mas se ele não estiver dentro do nosso coração, nós não fazemos. Eu vou contar uma experiência aqui da Sandra, não tem como eu não falar da Sandra. A Sandra chegou pra gente na igreja e disse, obrigada, eu achei que pra mim não ia ter. Aí ia sair da igreja, né? Aí eu ia ficar aborrecida. O pessoal fica aborrecido com o ventilador no cabelo, eu não fico. Então, uma pessoa parou ela no mercado, não tinha como fazer compra. A Sandra fez a compra para ela e ficou sem dinheiro para fazer a compra dela. E ela chegou na igreja e falou com a gente. E aquilo mexeu muito com a gente. E a igreja se movimentou para poder fazer a compra da Sandra. Eu não sei se era cartão, eu não sei, depois você conta seu testemunho direito. Eu estou contando ele meio torto. Mas eu quero dizer o seguinte, o que ela tinha, ela fez pela pessoa. Irmãos, eu não sei se eu teria feito isso, deixado de colocar dentro da minha casa, chegar na minha casa sem nada, com um filho adolescente, e servir a outro, não sei, eu preciso viver para saber. Mas se eu viver uma situação dessa, eu vou balançar. Porque eu conheço alguém que fez alguma coisa. A pastora falou que nós somos Atos 29 por causa disso. A história não encerrou. Aleluia. Nós temos atos para contar. Nós temos coisas a fazer pelo nosso próximo. Faça alguma coisa pelo seu próximo. Ah, mas eu só tenho a bandagem. Vai lá e faixa aquela dor. E diz para ele, ó, eu estou sem o óleo e eu estou sem o vinho, mas eu tenho a bandagem para te ajudar. Vamos procurar o óleo com alguém. Achou o óleo, vamos procurar o vinho com alguém, porque lá na igreja tem alguém com vinho. Lá na igreja tem alguém com óleo. Peça ajuda, faça parceria, chame pessoas, mas faça alguma coisa. Não fica sentado, irmão, só recebendo a bênção que foi este louvor. Foi bom demais, foi. Mas o que eu vou fazer com esse ambiente espiritual que Deus te deu de graça? Eu vou compartilhar isso. Eu vou levar isso para o meu próximo. Carregar os feridos que não podem andar. Irmãos, às vezes a gente perde até a paciência. Principalmente os pastores. Como eu já orientei, eu já falei, a pessoa teima em fazer a mesma coisa. Mas, irmãos, as pessoas são diferentes, nós precisamos ter paciência. E às vezes nós precisamos carregar nas costas, até para trazer na igreja. Nós éramos de uma igreja pequenininha, tinha uma irmã, uma senhora, não sei a idade dela, mas hoje ela está com mais de 80. Pensa numa mulher que carregava a gente para a igreja. Se a pessoa dava desculpa, ela quebrava a desculpa. Dava outra desculpa, ela quebrava a desculpa. Aí numa dessas vezes tinha uma pessoa que ou não andava ou não tinha perna. Não tinha perna, alguma coisa assim, não tinha joelho, não andava. E a pessoa disse para ela, falou, olha, eu não tenho como ir à igreja, porque os meus parentes não vão me levar, esse pessoal não gosta de igreja, não tem problema não, eu vou pegar um carrinho de mão e venho te buscar. Aí você olha, gente, é muito engraçado isso, gente, isso não é engraçado, isso é determinação de fazer alguma coisa pelo outro. Eu jamais pensaria num negócio desse. E quando ela contou isso pra gente, os irmãos que tinham carro logo se mexeram para ir buscar a tal pessoa lá. Ela ia carregar a pessoa no carrinho de mão. Não duvidem disso. Porque a gente viu que aquela mulher fazia para que as pessoas fossem na igreja. Carrega nas costas. Porque ela quer que o outro sinta o que ela sente quando ela está na casa do Pai. Ela quer que o outro seja sarado como ela foi sarada. O dia que o Senhor a resgatou, ela quer que o outro também viva isso. Isso é amor pelo próximo.
Irmãos, amar a Deus é muito fácil. Deus não nos aborrece. Deus até diz não para nós, mas diz com amor. Amar o próximo não é fácil. Mas isso é lei, é mandamento. Carregar os feridos, aqueles que não podem andar. Depois colocou sobre o seu próprio animal, ele andou a pé, para dar o cavalo lá, o animal, para colocar o outro em cima. Cuidar pessoalmente dos que precisam de nós. Irmãos, todos nós temos afazeres, todos nós. Ah, mas qual é o meu afazer? É ficar deitado com a perna para cima. E o seu afazer? Eu não tenho esse afazer, não, mas tem gente que tem. Pois dentro do seu afazer, arrume um tempinho para fazer algo por alguém. Irmãos, olha só, eu gosto muito de ganhar presente. Muito. Meu aniversário é 26 de dezembro, já anotem aí. Essa é uma pessoa que fica feliz quando ganha presente. E eu? Que presente? Qualquer presente. Me dá uma meia, me dá uma sapatilha, me dá qualquer coisa. Eu olho e falo, ai, lembrou de mim. Eu fico feliz, gosto do presente. Mas tem sensação melhor do que você presentear. Quando você chega com presente, a pessoa olha assim e abre aquele sorriso. Nossa, eu estava precisando. É uma coisa tão simples. Eu uma vez, já contei isso aqui, não lembro. Aí você me conta depois, eu já contei. Eu estava em casa me arrumando para a igreja. Eu botei um vestido azul. Olhei no espelho e não tinha brinco azul. Ah, vou botar um brinco preto. Combina, né? E fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a minha concunhada, que era minha irmã de coração, ela me entregou um pacotinho assim. Claro que eu quase não gostei. Presentinho para você. Falei, ah, não precisava. Mas precisava porque eu gosto. Irmãos, quando eu abri, o que era? Era um brinco azul. Eu não sei se Deus falou com ela nesse intervalo, porque a igreja era lá em Levi Gaspariano. Eu falei com você de Levi aquele dia. Era lá em Levi Gaspariano. Pode ter dado tempo Deus falar com ela, correr e comprar o brinco. Mas Deus cuida dos mínimos detalhes. O brinco não ia me trazer salvação. O brinco não ia mudar a minha vida. Mas é saber que Deus cuida dos mínimos detalhes. E eu fiquei muito feliz com aquele brinco. Não tem mais, mas gostei muito do brinco. Investir recursos para restaurar vidas. Irmãos, eu estou sendo só repetitiva naquilo que já foi falado o culto inteiro. Como é que a gente investe? Investe com o que tem. Sempre temos alguma coisa. Porque se você disser para mim que você não tem alguma coisa, eu vou te dizer que Deus não tem prosperado sobre a tua vida. E você pode afirmar isso? E o que é prosperidade, irmãos? Prosperidade é não ter falta. Não é ter tudo. Porque nem tudo a gente precisa. É não ter falta. Eu gosto muito do Pai Nosso. O Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pudim? Não. É o bolo? Não. É o pão. É aquilo que eu preciso. Vem pudim? Vem. Vem bolo? Vem, porque Deus é bom demais. Ele é o nosso papai. Mas o pão não falta. O pão não falta. É a oração que Ele nos deixou, porque Ele provê. Então, se nós temos provisão, nós temos como abençoar o outro, de uma forma ou de outra. Irmãos, algumas lições que nós temos nessa parábola. Tem lugar na hospedagem. A igreja de Deus, ela pode ser um monte de coisa. Ela é uma casa, ela é uma família, mas aqui também é um lugar onde nós recebemos pessoas que precisam de cuidado. Você não conhece ninguém que precisa ter um encontro com Jesus? Eu conheço um monte de gente. Irmãos, eu conheço cristãos de carteirinha, de título na testa, que precisa ter um encontro com Jesus. Aqui tem vaga, aqui tem lugar, e aqui tem hospedeiros, pessoas para cuidar, pessoas para fazer alguma coisa. Não perca a oportunidade de convidar. Seja chato, insista. Mas tenha os testemunhos da sua vida. Porque a pessoa, quando vê a tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ele vai querer viver isso que você está vivendo. Cuidado com a visão que não gera compaixão. Cuidado com a visão de que o outro não fez porque eu vou fazer. Irmãos, o pastor Anderson gosta muito de falar em polêmica. Eu vou entrar numa polêmica aqui.
Tem uma música rodando aí, fazendo o maior sucesso, o Evangelho dos Fariseus. Acredito que aquela boa parte já viu aí. Ela é uma música de muitas discussões, eu não vou entrar no quesito. Mas aquilo ali é regra geral? Não. Eu não vou falar da igreja que eu sirvo. Se tem alguém que tem que defender a igreja que eu congrego, sou eu. Pode ter problema no meio da minha igreja, mas eu vou defender a minha igreja. Por que alguém vai querer vir para cá se eu estou dizendo que a minha igreja é ruim? Que tem coisas ruins dentro da minha igreja. Tem pessoa ruim em todo lugar no teu trabalho, não tem não? E você larga o teu trabalho? Ah, não vou trabalhar mais não. Tem gente oprimida lá. Tem gente endemoniada lá, não volto mais não, até parece. Você chega lá e ainda fala bom dia, abre o sorriso de fora a fora. E na igreja você chega de cara amarrado. Ou eu estou falando besteira, ou é só eu que trabalho em um lugar que tem gente endemoniada? Ai, é isso aí. Só que a gente acha que igreja é menor. Igreja é menos. Igreja eu faço quando dá. Igreja eu vou quando dá. Não, irmãos, igreja é primícia, é primordial. Porque é aqui que nós somos sustentados. Aqui que nós somos cuidados. É aqui que eu chego destruído, igual eu cheguei hoje. A pastora Jenny chega perto de mim. Como é que você está? Eu, péssima. E ela me dá aquele abraço. E ela ora por mim. E tantos outros irmãos oram por mim. É aqui no retiro lá de 23 que eu passei mal. A irmã Laine, que nem me conhecia, correu e me socorreu. É aqui, irmãos, aonde as pessoas nos amam de graça, sem esperar nada em troca. Porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos da mesma família. Aleluia. Então não deixa o que o outro está falando fazer com que você fale igual. Não, tá certa nada. Se tem problema na igreja dela, ela que vai lá orar e ela que vai resolver lá com o líder dela. Não é ir para a rede social militar e acabar com o reino de Deus, que já não está fácil. O nosso meio já não está fácil. Eu não vou ser a pessoa que vai botar pedra nisso. Eu sou a pessoa que vai levantar isso. A pessoa que a hora que vier me falar comigo, olha, eu sinto muito, mas na minha igreja não é assim. A minha igreja é diferente, porque se não fosse, eu não estava lá dentro. Eu estava em outra, tem um monte de igreja por aí. Se eu estou aqui, eu tenho um motivo para estar aqui. Então não permita que a visão limitada do outro mexa com a tua visão. Não seja um cristão que só funciona aqui, porque aqui é fácil funcionar. Aqui ninguém faz cara feia para você. Pode até não te cumprimentar com tanta alegria, mas não faz cara feia. Seja cristão fora daqui também. Não siga maus exemplos. Cuide sem se expor. Não se exponha, irmãos. Nós vamos entrar agora no jejum da rede social. Se eu não estiver enganado, vai ter gente que vai ter coceira. Vai ter gente que vai perder um pedaço do braço, porque meu celular nem está aqui. Meu celular vive na mão dessa moça aqui. Tem gente, eu falava isso com os meus alunos, né? Que o celular era extensão do braço. Tem gente que vai ter coceira, mas é um bom momento para, na hora da coceira, você falar: ai meu Deus, me liberta desse troço, dessa treva. Gente, é bom. Entra lá na Nazareno, lá que tá cheio de vídeo bom. Eu e o pastor também postamos vídeos aqui da igreja. Mas isso não é a nossa vida. Isso é só um detalhe. A nossa vida é Cristo. A nossa vida de cristão é a palavra de Deus, é a oração, é a intercessão, é a consagração. Use seus recursos, ame o próximo. E eu encerro aqui com os irmãos com 36 e 37, a palavra de Jesus. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Irmão, será que você tem sido o próximo de alguém? Ou será que você tem cuidado do teu próximo? Isso é algo que nós vamos levar para nós. Nós vamos, durante essa semana, observar aquilo que Deus vai colocar na tua vida, porque pode ter certeza, se Deus mandou trazer esta mensagem, Ele vai colocar situações na tua vida para que esta palavra entre em prática e que a igreja possa contar testemunhos disso. Irmão, Jesus, Ele sente, Ele vê, Ele age, Ele carrega, Ele cuida, Ele investe. Essa parábola, alguns teólogos também veem essa parábola de uma forma mais alegórica, de uma forma mais simbólica. Não tem nada de errado nisso.
eu não ia pregar sobre isso. Mas eu gosto muito de participar do louvor, mesmo que eu fique sentada, né? Porque o louvor ministra muito na minha vida. Deus fala muito comigo durante o louvor. De uma forma alegórica ou simbólica, esse bom samaritano seria Jesus. O que não está errado também. E eu fiquei pensando, irmãos, eu vim para a igreja por amor. Eu tinha 9 anos de idade. Eu entendi que o Senhor estava me chamando e eu decidi receber Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu tinha 9 anos de idade. Já não era fácil naquela época, com 9. Mas aí você vai dizer, e a dor? E a dor veio pelo caminho, irmãos. Vários momentos de dor. Eu lembro de um episódio que eu queria largar o meu emprego público. Eu sou funcionária estadual. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu não aguento mais. Eu estou largando isso. E ele disse para mim assim, você crê que Deus pode mudar uma história da noite para o dia? Eu falei, eu creio, mas a minha fé é pequena. Irmãos, eu dormi com aquilo em mente. No dia seguinte, quando eu cheguei no meu local de trabalho, eu e a minha amiga fomos transferidas para outro lugar. Eu tive os meus momentos de chão. Essa questão minha ortopédica tá às vezes me deixando no chão. Mas eu nunca fiquei sozinha. Nunca me senti desamparada. Triste? Triste sim. Desamparada não. Angustiada não. Porque nunca faltou alguém do meu lado para me levantar. Nunca faltou a presença do Espírito para me levantar, para me colocar nas costas e falar, Andréia, você não está sozinha. Eu vou contigo até onde você precisar ir. Queridos, eu não sei em que situação que você está. Você pode ser um levita, você pode ser um sacerdote, espero que você não seja assaltante. Você pode ser o bom samaritano. Mas talvez você seja aquele que está caído. Que alguém disse para você que não tem jeito. Você está se sentindo meio morto. Entenda, você não está jogado ali. Porque o bom samaritano vai passar. Jesus já está aqui. Irmãos, o louvor inteiro foi